Então, vamos lá. Pessoal, seguinte. Agora a gente vai passar para a função que chama a função C. A função C, olha lá, ela é utilizada quando o valor de uma célula pode variar, ou seja, quando eu estou fazendo uma espécie de comparação. Então, olha lá, a tarefa da função C é comparar um valor da célula com o critério que é estabelecido para retornar dois resultados diferentes. Um, se a comparação for verdadeira, ou seja, se eu tenho o que a gente chama de se verdadeiro, e outro que a gente chama de se falso. Então, ó, vamos lá, aqui tem umas comparações. Ó. Preste atenção. 5 mais 2 é maior do que 8? Então, é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Então, a gente está fazendo uma comparação falsa. Agora aqui, 2 vezes 3 é igual a 6? Isso é uma comparação verdadeira. Então, quando a comparação for verdadeira, a gente vai fazer uma coisa. Quando a comparação for falsa, a gente vai fazer outra. Ok? Então, aqui, cara, está um caso muito comum que a gente usa, que é o seguinte. Um critério para saber se o cara foi reprovado ou aprovado. Então, aqui eu tenho 2 alunos, tá vendo? Eu tenho um aluno aqui, eu tenho o primeiro bimestre, eu tenho o segundo bimestre, eu tenho uma média geral e eu tenho aqui um resultado. Essa função C justamente vai me fornecer esse resultado aqui. Saber se o cara está reprovado ou se está aprovado. Ok? Como que eu vou comparar? Aqui está escrito, ó, o aluno é reprovado caso a sua média seja menor que 7. Sendo assim, 7 é o critério para aprovação. Então, olha só como é que a gente faz. Se a nota do cidadão for maior do que 7, eu estou num se verdadeiro. Então, ele está aprovado. Se não, eu estou num se falso, ele vai estar reprovado. Então, aqui está, ó. Média da Maria maior do que 7. Comparação falsa, então reprovado. Então, o que a gente vai usar aqui? Ó? Preste atenção. A fórmula está aqui. Ó. Se a comparação, eu vou fazer uma comparação, eu vou dar uma afirmação, ele vai comparar. Se for verdadeiro, ele vai responder um se verdadeiro. Se for falso, ele vai cair no falso. Aqui embaixo está explicando melhor. Se a nota dela for maior do que 7, a primeira entrada é se o resultado for verdadeiro. E a segunda, se o resultado for falso. Essa palavra aprovado e reprovado, que está entre aspas, é justamente a palavra que o Excel vai me retornar depois do critério. Beleza? Vamos ver como que isso ficaria lá no Excel. Beleza? Vamos trazer isso para o Excel. Bora lá. No Excel, então, eu estou agora com uma funçãozinha, eu vou até escrever aqui, uma funçãozinha que chama função C. E eu vou montar a tabelinha do mesmo jeito que está anteriormente aqui. Eu vou até puxar para cá. Então, ó, aqui eu vou escrever o nome do aluno. Aqui eu vou escrever que é o primeiro bimestre. Aqui eu vou escrever que é o segundo bimestre. Aqui eu vou escrever a média, né, que a gente já consegue calcular também. E a última aqui eu vou escrever justamente o resultado. O que vai ser o resultado, gente? O resultado vai ser o seguinte, se o cara foi aprovado ou não. A primeira aluna vai ser a Maria, o segundo vai ser o João. Eu vou usar mesmo que está aqui no exemplo. O cara tirou 4 aqui, tirou 6 aqui, tirou 6 aqui, tirou 9 aqui. Então, primeiro, como a gente já sabe, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Como a gente já sabe, deixa eu só arrumar essa casa aqui, porque eu tenho toque. Então, ó, como a gente já sabe, como é que calcula a média? Na aula passada a gente fez igual, média, aí eu abro parêntese, vou selecionar esse cara, é o C20 e o D20, ó, e o D20. É o C20 e o D20. Então, a média. Então, ó, o que ele fez?
ele fez a média entre o 4 e o 6. Usando aquela técnica de arrastar, como eu quero calcular essa média aqui de baixo, eu posso pegar esse cara aqui, ó, e arrastar para baixo. Por quê? Porque ele está calculando a média entre o 6 e o 9. Vamos ver se está certo? 9 mais 6 é 15. 15 dividido por 2 é 7,5. Então, isso aqui a gente já tinha visto na aula passada. Qual que é a novidade? A novidade é justamente aqui no resultado. Então, ó, vou chegar para cá para a gente ficar melhor. Então, ó, qual que é o resultado? Eu vou usar a função C. Eu abro com igual, como sempre, e escrevo C, se o quê? Preste atenção. Se essa célula aqui da média, ela for maior do que 7, preste atenção. Se o cara tirar mais do que 7, e aí a gente vai ter que incluir. Se o cara tirar 7, ele passa, não passa? Então eu vou botar, perdão. Então eu vou colocar aqui, além de eu colocar maior, eu vou colocar um igual. Então, ó, preste atenção. Se a média que está no E20 for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, você repara que aqui embaixo ele parece assim, valor se verdadeiro. Eu vou abrir aspas e vou escrever o que vai acontecer. Se o cara tirar maior do que 7, ele vai estar aprovado. Lembre-se, isso é uma palavra que o Excel vai retornar para a gente. Se eu der um ponto e vírgula agora, eu caio no valor se falso. Se aconteceu ao contrário, ou seja, se não, ele vai ser o quê? Ele vai ser reprovado. Preste atenção. Então, de novo, recapitulando. Eu estou fazendo a comparação aqui, ó. Se a média for maior ou igual a 7, ele cai no primeiro valor lógico, que é o valor verdadeiro, aprovado. Se não acontecer isso, ele cai no outro que é reprovado. Vou dar o Enter, ele vai aparecer para mim a palavra o quê? Reprovado. Gente, faz sentido? Sim, porque o cara tirou 5. Professor, e para o João? Que isso aqui é para Maria, né? E para o João? Gente, eu só vou mudar a linha, não vou? Então, basta eu pegar aqui, ó, e arrastar. Ele vai pegar o comando todo. Ou seja, esse cara está reprovado e esse cara está aprovado. Repara o seguinte para eu finalizar esse pedaço. Se eu vier aqui e aumentar a nota desse cidadão aqui para 7, por exemplo, ele continua reprovado. Mas se eu vier aqui e colocar a nota desse cara para 9, você repara que o próprio resultado passa para aprovado. Ou seja, eu estou fazendo uma tabela totalmente concatenada para que, à medida que eu for mexendo nos dados principais, esse valor do resultado aí seja atualizado para mim. Tudo bem?